Aleluia. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Eu trouxe algumas novidades. Tá. Acabou já. Não, você não. Quer coisa assim? Ah, daí? Garrafa de Coca-Cola. Desliga quando você descer, você desliga lá. Aleluia. Irmãos, antes de começar a palavra, que hoje eu quero... Cara, Deus ele é muito maravilhoso. E o que significa a palavra amém? Você sabe, amor? Nós aprendemos que assim seja, né? Só que você sabia que a palavra amém, ela vem do hebraico? E como ela veio do hebraico, ela não foi traduzida? Você sabia? Que em todas as línguas, em todos os locais que fala, a maioria pelo menos que a gente conhece, ela fala o quê? Amém? Amém. Amém. No inglês é amém, em Israel é amém. E não, amém não é que assim seja, né? Como a gente sempre ouviu a vida toda que assim seja. Sabe, irmãos, a palavra amém, ela é um acrônimo. Sabe o que é acrônimo? Tipo assim, CPF, né? Assim que eu aprendi, eu vou falar para vocês, é bem legal. CPF. Você chega para um lugar e você fala para a pessoa, você quer o CPF da pessoa. Você precisa falar o que significa o CPF? Né? Não precisa, né? Comprovante de pessoa física, né? Não, como é que é? Comprovante, não é comprovante. Essa aqui é lá de pessoa física, né? Ou a pessoa chega e fala o seu CNPJ, né? De pessoa jurídica. Não, peraí, não precisa. Você usa o quê? Você vai diminuir essa palavra formando um acrônimo. Então você pede o CPF da pessoa, você pede o CNPJ, você pede o RG, né? Você pede essas coisas, então isso é um acrônimo. E a palavra amém, estava com lê. Então não sei. Não está na chave da igreja, está naquela chavinha preta que estava com o Leandrinho. Então, o acrônimo é uma abreviação das palavras. Então, hoje estou trazendo para a gente entender o que significa quando nós falamos amém. Então, amém, você está o quê? Você está pegando a palavra e você está diminuindo ela. Então, a palavra amém, elas são 3 letrinhas no hebraico, tá? É o Aleph, tá? O Aleph é a primeira, o Men e o Nun. Então, por isso que você fala amém, amém, com N no final. A gente fala com M por causa que está aqui no Brasil, né? Então, a gente coloca M no final. Irmãos, esse amém, esse Aleph é uma abreviação de Aleph e Lamed. O que significa? Significa El. O que é El? Deus. Olha que legal. Olha onde essa palavra amém nos leva. A segunda palavra, que é o men, tá? É o men, o Lamed, não vou entrar muito nessas coisas. Quem não tem para mostrar, né? É ruim, né? Senhor da taxa é ruim, né? É Melech, tá? Então só esse men, ele tem por abreviação a palavra Melech. Aí você pode falar, né? O que tem a ver, né? E o Nun, que é a última letrinha do amém, tá? É Neeman. Neeman. Então quando você fala amém, você está falando El Melech Neeman. Da hora, né?
Sabe, se você pegar a Bíblia hebraico, é mó legal. Uma das coisas que você não vai ver é escrito o nome de Deus. O nome de Deus é o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re. Eles não vão falar. E você sabe qual que é a letra que simboliza Deus? Quando eles querem falar o nome de Deus, eles fazem uma abreviação. E eles colocam a letra Re. A quinta letra. Então eles vão falar o nome de Deus, eles não falam o nome de Deus, eles colocam o quê? O Re. Né? É um pouquinho da que significa o nosso símbolo. Né? Então, irmãos, a palavra El é Deus. A palavra Melech é rei. Olha que legal, cara. E a palavra Neeman, ela vem de fidelidade, confiança, olha só que legal, estabilidade, bem firme. Olha, essa palavra Neeman, olha quantas coisas, coluna de sustentação. Então, irmãos, quando nós falamos amém, a gente está juntando a palavra El, Melech, Neeman. E praticamente quase as línguas que a gente conhece, a gente fala amém. Então todas as vezes que falamos amém, a gente está falando isso, um acrônimo. A gente está fazendo uma abreviação de El, Melech, Neeman. Significa Deus, Rei fiel. Deus, um rei de confiança. Deus, rei estável. Deus, um rei sustentável. Olha só que legal. Deus, rei, coluna de sustentação. Pô, cara, mudou pra caramba, né, velho? Que assim seja, velho. Tá dentro disso, né? Assim seja. Tá dentro, tá? Porque o meu Deus é rei fiel. Sabe? Quando você falar amém, você já vai saber que a palavra amém, ela vem de uma frase. É uma frase que fala que o Deus, o meu Deus, Deus, rei e fiel. Sabe, irmãos, e de repente, fala aí comigo, El, não é para falar El, tá? El, o L não tem, El é diferente, pode ver que as pessoas colocam Brasil com Z, né, lá fora, porque só nós usamos o L como U, tá? Então é El, fala aí, El, Melech, é com 2 R mesmo, Melech, Neeman, El Melech Neeman, olha só que legal. Então você sabe que Deus, El Melech, rei, né? Neeman, fiel, de confiança, olha só que bonito. Sabe, e de repente, você deve estar se perguntando assim, será que o pastor começou com isso? Sabe, irmãos, porque se desde sempre, a palavra amém, ela vem falando que Deus é rei de confiança, que Deus é rei fiel, cara, a gente tem que parar e falar assim, né? Por que tantas coisas, por que disso, por que daquilo? Então começa a ficar, algumas coisas começam a ficar bem fáceis para a gente entender. Irmãos, a palavra de Deus fala aqui, ó, abre comigo em Lucas 7. Qualquer coisa, vocês podem acompanhar pelo Data Show. Vocês não estão vendo? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu vejo. Em Lucas 7, o Lucas 7 começa com o centurião de Cafarnaum. Amém? Mas eu quero ler o 11. Eu não vou falar sobre o centurião, não. É o 11. O filho da viúva de Naim. Então eu já comecei com amém, que Deus, o nosso Deus, é rei fiel. Se ele é fiel, ele falou que ele não ia desamparar. Se ele é fiel, qual que é a pregação, sabe, do Velho Testamento que a gente pode ver? É o quê? Que ele é um Deus justo, Deus fiel,
Ele é um Deus que é com o seu povo, é um Deus que quando Ele chegou para as outras pessoas, Ele estava dando bronca no seu povo, estava apertando o povo, mas os outros povos quando falavam, Ele falava para os outros povos o quê? Não vejo culpa, porque é meu povo, é meu filho, eu educo, não é verdade? Eu posso pegar meus filhos aqui e dar um chamão, uma chacoalhada, pelo amor de Deus, não é assim, vocês têm que olhar, vocês têm que respeitar, vocês têm que fazer isso, porque eu estou ensinando. Mas se você chegar para mim e falar assim, e seu filho? Cara, meu filho é um amor, velho. Nossa, meus filhos não têm boca para nada. Acabei de dar bronca neles, mas não é? Porque é meu filho, são os meus filhos. E cara, vamos seguindo aqui, olha que legal. E aconteceu pouco depois, tá? Ir ele à cidade chamada Naim. Algumas traduções está no outro dia, tá? A sua está assim, Alex? Tem umas traduções que está no outro dia. Então fala assim, ó. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Olha só que lindo. E chegando-se, tocou o esquife. Não é nada disso, esquife era o pau que eles levavam o coitado do defunto, tá? Algumas pessoas falam que Jesus era músico, porque ele tocou o esquife. Cara, ele tocou o esquife porque os caras estavam carregando. Ou era assim, tá? Ou era assim, como se fosse uma rede, tá? Já vi duas explicações dessa forma, então fica dessa forma. Os caras que estudam e a gente passa para frente. Não vou ficar estudando o que é esquife a fundo, mas era o local que estava o defuntinho lá, o presuntinho. E Jesus olhou assim e falou, cara, não chora. E chegando-se, 14 novamente, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. Irmãos, eu quero te chamar a atenção pelo seguinte, Jesus ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum, ele era 180 metros, eu estava lendo, 180 metros abaixo do nível do mar. Naim é em outro ponto, após a colina, a 200 metros acima do nível do mar. Cara, seguindo aqui, porque Lucas é o único que fala a respeito dessa viúva. Irmãos, a distância é mais ou menos 2 dias de viagem, de Cafarnaum a Naim. É muito bonito você ver no mapa assim, cara, né? Olha lá no Data Show, olha que lindo. Irmãos, agora vamos analisar a situação, velho. Olha que louco. Essa mulher é viúva, certo? Ela perdeu seu filho jovem. O jovem, ele devia ter em torno de 15 a 25 anos. Vamos colocar uma média de 20 anos. 20 anos. Jovem, 20 anos. Filho único. A coitada, além de viúva, está enterrando o filho único. Irmãos, por que coitada? Porque de acordo com a tradição, quando a mulher casava, o que acontecia? O marido dela era responsável por ela e toda a sua família. Só que se ele morresse antes da sua idade, ela era de inteira responsabilidade de quem? Dos filhos. E provavelmente essa mulher era uma jovem mãe também. Que se o filho é jovem, automaticamente a mãe viúva também é jovem. Agora ela está viúva, ou seja, o seu marido morreu
antes da sua velhice. Consegue compreender? Morreu antes da sua velhice. Então, o que acontece? Ela perdeu a sua proteção familiar. E agora ela é de inteira proteção do seu filho. Mas agora o seu filho morreu. Cara, olha que louco. Eu vou até marcar aqui, para mim não perder. Olha como que era o pensamento de uma pessoa que ainda jovem ficasse viúva. Sabe, de repente a gente vê uma história linda, mas vamos deixar ela mais linda? Não tem como, porque Jesus está no meio, mais lindo que Jesus, não tem como, mas, sabe, vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Vamos abrir a palavra de Deus em Ruth. Se vocês quiserem, pode confiar aqui. Eu abro. Irmãos, coitada da mulher, mano. Além de viúva, a Bíblia está tão marcada aqui. Amém? Quem achou aí, fala amém. Ruth 1, quer ver? Se chega... Roubaram Ruth daqui. Passei. Caramba, meu. Glória a Deus, roubaram daqui. Irmãos, se o marido morresse antes, eu deixei marcado, mas marquei tudo e não marquei. Acharam aí? Ruth 1, 21 diz o seguinte. Ai, que dó. Diz o seguinte, 1, 21. Cheia, parti, porém vazia o Senhor... Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Ou seja, aqui ela falou assim, eu não quero mais chamar Noemi, vou chamar Mara, porque eu estou amarga. Porque Deus veio contra mim, pois o Senhor testifica contra mim. Por quê? Porque ela ainda jovem, perdeu seu marido e os seus 2 filhos. Ela estava jogada a quê? A quem quisesse comprá-la. E é isso que acontece depois, né? Noemi volta, né? Todo mundo sabe a história. Sabe, irmãos, então aqui neste momento aqui a gente vê como que era o pensamento daquela época da mulher que perdia quem? Que perdia seu esposo. E logo mais perdia os seus filhos. Sabe, irmãos, então essa mulher ela estava como? Mano, devia estar, sabe? Momento eu acho que eu não sei nem como falar ao certo como estava o coração dela. Mas eu sei que ela, o filho dela, aquele a quem cuidaria dela, aquele a quem ela tinha tantas coisas, naquele momento, aquela mulher estava chorando pelo seu filho. Irmãos, uma das coisas que eu quero chamar vocês é nisso. Filho único, viúva. Cara, como você acha que foi a noite desta mulher? Como você acha que foi a noite dessa mulher? Você acha que foi uma noite legal? Não foi, velho. O filho provavelmente já estava morrendo. Sabe, eu não estou querendo levar você para sabe, uma parte emotiva, uma parte de nhenhenhé, o mimimi, nada disso, mas essa mulher viúva,
era a única pessoa que estava podendo ficar ao lado do seu único filho. Era tudo que ela tinha. Cara, eu tenho certeza que não é riqueza, não é dinheiro, não é nada disso, porque naquele momento, para ela, ela tinha o filho dela, que estava morrendo. E de repente, o filho morreu. Sabe, irmãos, como foi a noite desta mulher? Sabe, a noite dessa mulher foi em oração. Sabe, a noite dessa mulher foi: Senhor, não permita isso. Senhor, meu único filho. Senhor, não permita isso. Senhor, que isso não aconteça. Deus de Israel, sabe, este Deus que nós começamos a falar, esse a partir do momento que nós falamos amém, sabe, este Deus, ela deve ter chamado a todo instante, mas ele não respondeu para ela. Respondeu? Não. Seu filho morreu. Seu filho único, seu único filho morreu. E de repente você deve estar perguntando: cara, o que tem a ver? O que tem a ver é que Jesus estava em Cafarnaum, e como ele fez com a mulher samaritana, dizendo que era necessário passar por Samaria, e o cara deu mó rolê, ele deu mó volta, ele foi: é necessário passar por Samaria, é preciso, é necessário, como Jesus fez com aquela mulher, ele fez para esta viúva. Sabe, ele ouviu a oração, sabe, ele sentiu, porque não tinha um porquê essa correria, essa subida de Cafarnaum a Naim, não tinha o porquê, sabe, logo depois, alguns dias, começou assim, e aconteceu pouco depois. Se Lucas está relatando que aconteceu pouco depois, ele está sendo exato, no término de uma, no início da outra, certo? Ele está sendo exato. Eu já falei que Lucas, esse livro de Lucas é um tratado. Esse livro de Lucas, ele começa para Teófilo, ele fala: das coisas que viemos e ouvimos, estou enviando para você, cara, e ele escreve uma carta perfeita. Irmãos, aqui eu vou ler de novo aqui, e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Irmãos, dizem que é um vilarejo bem pequenininho, eu estava lendo lá que falou que teve uma época que tinha apenas 39 casas, sabe, não importa se é vilarejo pequeno, não importa, sabe o que importa? Uma oração sincera, sabe o que importa? Uma oração, sabe o que importa? Uma consciência, sabe o que importa? Um momento teu com Deus, sabe, nós somos santos porque somos separados, eu não posso ser mais santo que ninguém, e você não pode ser mais santo que eu, porque ser santo é separado, mas eu posso me aproximar mais de Deus que você, ou você pode se aproximar mais de Deus do que eu, não é verdade? Essa é a diferença, essa é a grande diferença, sabe, e essa mulher aqui, viúva, agora jogada ao nada, vamos dizer assim. Aí você pode falar assim: não é assim que a Bíblia diz. Como não? Ela enterrou o seu único filho, velho. Ela estava levando para enterrar seu único filho, e você vai falar para mim que ela não estava jogada ao nada? Certa vez aconteceu um fato muito, uma pessoa estava meio que cansada de dívidas, assim, né, porque dívida cansa, né, velho? O pessoal fez aquele negócio de Halloween, né, em vez de falar sobre, né, o que é verdadeiramente, né, mas tudo bem, não vamos falar, né, em vez de falar as teses que foram, né, de Martinho Lutero, falar mesmo o que é verdadeiramente no Brasil, o que representa dia 31 de outubro no Brasil, não, eles querem ficar copiando, né, meter Halloween para todo mundo, né. As pessoas deviam se vestir de boleto, né, velho, e assistir todo mundo, né, mano.
Se veste de boleto e sai na rua, não fica um, mano. Nossa, que coisa, né? Até perdi o que eu tava falando só pra falar disso daí. O que eu tava falando? Ah, é isso. Obrigado. E essa pessoa, ela estava conversando, porque ela estava nervosa, ela estava chateada, e filhos na faculdade, e ele sentou no local conversando com um vendedor, e essa pessoa começou a falar assim, cara, eu não aguento, cara, é os filhos na faculdade, é dinheiro, eu não recebo, e eu vou pagar, e vou voltar, e não sei o que, e cara, não acaba. Aí o rapaz olhou para o vendedor olhou para o rapaz e falou assim, eu daria tudo que eu tenho para ter a minha filha de volta. Ele tinha perdido uma filha, velho. Ele falou, daria tudo que eu tenho, para não ter perdido a minha filha. Eu daria tudo de volta. Ele falou, começaria novamente uma faculdade eterna, pagaria com prazer, porque teria com que gastar. Hoje eu não tenho mais. Sabe, irmãos, então eu posso falar para você com convicção que, mesmo que essa mulher tivesse muitos dotes, mesmo que essa mulher fosse a mulher mais rica de Naim, ali estava levando tudo. Sabe, irmãos, o que eu quero deixar para você, é que se de repente na sua vida você está passando a sua noite chorando por algum problema, saiba que Jesus está indo ao seu encontro. Não importa a distância. Não importa a distância, não importa que está a 180 metros abaixo do nível do mar, e o outro está a 200 metros acima do nível do mar. Não importa que são 380 metros de um para o outro. Não importa. Não importa. Não importa se a distância é de um dia. Não importa se a distância é de 2 dias. Não importa. Jesus, ele fala para mim e para você, calma. Calma, não chora. Foi isso que ele falou para ela. Jesus se comoveu de íntima compaixão. Cara, sabe o que é íntima compaixão? É tomar o lugar dela. Íntima compaixão. E Jesus, na hora que ele tomou aquele momento ali, falou para ela assim, ó, não chore. Sabe, essa palavra é a mais linda para nós, que Jesus deixou para mim e para você. Não chore. Porque enquanto você chorava, eu já estava resolvendo o seu problema. Enquanto você orava, eu já tinha ouvido a sua oração. Antes que você falasse, eu já ouvi. Antes que você pedisse, eu já tenho coisas muito maiores além daquilo que você tem pedido ou pensado. Assim diz a palavra de Deus para mim e para você. Sabe, irmãos? Então, às vezes as pessoas falam, não, cara, é para te ativar, sabe? Está na hora da gente ser ativado. Está na hora da gente começar a olhar e falar assim, cara, eu não quero ser um aventureiro. Cara, essa palavra me pegou demais. Sabe, eu não quero ser um aventureiro. Eu não quero ser aquele na qual fez uma coisa por aventura. Sabe, fez de qualquer jeito, empurrou, foi. Não, eu não quero ser essa pessoa. Sabe, eu quero ser aquele amigo mesmo. Amigo de Deus. Sabe, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ser amigo de Deus. Sabe por quê? Porque eu sou santo, separado por Deus. Sabe, o velho homem morreu. Esse morreu. O velho homem morreu. Mas eu renasci com Cristo. Eu renasci com Cristo. Ele me deu esse direito. Sabe? E essa passagem, que fique para mim e para você, que enquanto nós oramos, Jesus já estava ao nosso caminho. Jesus já estava em nossa direção. Jesus já estava fazendo. Quanto antes você falar assim, cara, então não preciso mais orar, pastor. Né? Então não preciso mais orar, pastor. Cara, conversa com Deus. Faça dele o seu melhor amigo. Faça dele o seu confidente. Sabe que a palavra de Deus fala assim, ó, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele nasceu para morrer. A única pessoa, ser humano, que nasceu para morrer foi Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Sabe, um maravilhoso conselheiro, ele não é só um conselheiro, ele é um maravilhoso conselheiro.
Ele é o nosso Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sabe? Que possamos, em nome de Jesus, viver a todo instante, saber que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansa. Sabe? Descansa. E não é para descansar só na hora que dorme, não. Descansa, sabe qual momento? Descansa o seu dia. Descansa no seu serviço. Descansa no seu noivado, no seu namoro, no seu casamento. Descansa na educação dos seus filhos. Descansa. Descansa em Cristo. Porque a palavra de Deus nos mostra que enquanto nós descansamos, Ele trabalha por nós. Enquanto nós descansamos, Ele trabalha por nós. E muitas vezes a gente fala o quê? Vou apenas descansar à noite. Não, velho, descansa de dia. Deixa Ele te guiar, deixa Ele, sabe? Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar em toda a verdade. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, receba de Deus por graça. Sabe, Deus te dá as coisas por graça, mas você recebe pela fé. Deus, Ele te dá de graça, você recebe por fé. Eu dei uma atropelada aqui, tá? Então Deus, Ele te dá de graça, e você recebe pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Tá? Então vamos começar a praticar. Vamos começar a olhar e saber que assim, quando tudo dá errado, quando você olha e fala assim, cara, nada vai dar certo. Quando você olha e fala assim, cara, não era desse jeito que eu tinha pensado. Só descansa. Só descansa. Essa mulher, ela vivia ainda no tempo da lei. Mas Jesus estava ali. E hoje nós vivemos o tempo da graça, sabe, a nova aliança. Nós estamos firmes na nova aliança. Jesus está aqui. Jesus venceu para mim e para você. Sabe, Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida. E vida em abundância. Mas Ele morreu. Mas Ele ressuscitou. Sabe, a cruz está vazia. A cruz está vazia. Mas o túmulo também está vazio. Ele não está lá, Ele ressuscitou. Mas Ele não quis morar no céu. Sabe, a palavra de Deus fala que Ele voltou à direita de Deus Pai. Sabe, Ele voltou à direita de Deus. Só que direita de Deus, a palavra de Deus começa falando que Deus é o quê? Ele é Espírito. Onde que é a direita de um Espírito? Onde que é a direita daquele, em Gênesis 1, que fala que ele andava, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Onde que é a direita disso? Direita é poder. Todo o poder foi dado a Ele. Jesus falou isso. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E Paulo vem e fala assim, ó, todo o poder foi dado para Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder foi dado a Jesus. Todo o poder. Sabe? Então é aquelas coisas, né? Uma vez o Leandrinho, aqui na igreja, a gente estava dando as balinhas, né? E aí ele chegou para as meninas e falou assim, ó, eu quero mais bala. Aí as meninas falaram assim, não, mas pega da outra. Eu sou o filho do pastor. Aí ela, quer pegar, pega. Né? Sabe, de repente eu sei que até foi uma falta de educação, e graças a Deus já corrigi, falei que, né, na verdade ele não tem que levar esse título de filho de pastor. Né? Ele não tem esse título, eu sou pastor, ele não é filho do pastor. Ele é filho do Júnior. Pastor não. Senão a gente vai envolver ele com uma carga que desnecessária, né? Que todo mundo fica olhando o filho do pastor. Não, ele é filho do Júnior. Ele tem que receber todo o ensinamento, todas as coisas que todas as crianças, normalmente, né? Bobeira colocar sobre ele a carga de ser filho do pastor. Mas eu cheguei, conversei com ele, e isso não vai se repetir, né? Mas a gente devia também ser um pouquinho assim de vez em quando, né? Sou filho do Deus vivo, velho. Como eu havia dito, ele poderia estar morando aonde? Na luz inacessível. Ele poderia estar lá, ó, no mais alto céu.
Ele poderia estar ao lado dos serafins que ficam gritando dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Já pensou? Rodeado por querubins. Nossa, que louco, mano. Né? Os arcanjos assim, mano, tudo do lado, aquele é o cara. Cara, ele não quis. Ele quis morar aqui, ó. No meu e no teu coração, velho. Ele quis morar no meu e no teu coração. Ele pegou todas as leis e falou assim, ó, não se preocupa, porque a lei se cumpriu, eu cumpri a lei, se cumpriu tudo em mim, eu sou o cumprimento da lei, mas para que você não sofra, eu vou pegar isso daqui, colocar nas tábuas do teu entendimento e no seu coração. Está escrito ou não está? Acabou. Você sabe o que é certo? Você sabe o que é errado. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe do pecado estará. Quanto mais limpo você estiver, mais longe do lamaçal do pecado você ficará. Aí a gente passa a entender porque que a palavra de Deus diz assim, ó, quem é sujo, suje-se mais. E quem é limpo, limpe-se mais. Então, cara, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Verbo se fez carne, ouviu aquela oração daquela mulher e subiu e foi em direção a ela e trombou com ela, sabe, na saída ali da cidade, ela quase chegando lá no cemitério para enterrar. Ele falou assim, para tudo. Pôs a mão no esquife. Ainda tinha mais um monte de coisa, né? Pode falar que ele pôs a mão no esquife onde estava um morto. E agora que Jesus estava o quê? Imundo. Estava um morto ali. Mas Jesus pôs a mão no esquife. E Jesus, ele purifica o imundo. Não o imundo que imundece. Estou brincando, hein? Não é o imundo que vai deixar o outro sujo. Não. Com Jesus a coisa é diferente. Quando Jesus toca, aquilo se torna limpo. Aquilo se torna puro. E é por isso que Jesus abriu os dois braços para mim e para você. Ele estendeu os braços para que eu e você estendêssemos a mão para Ele, e os nossos pecados ficassem nele, porque Ele é o Cordeiro morto. Nós estendemos a mão para Jesus, aceitando Ele. Os nossos pecados passam para Ele, a pureza dele passa para nós. E foi por isso que Ele, uma vez só, Ele foi levado ao matadouro, como assim diz a palavra de Deus, e Ele recebeu o fogo da ira sobre a vida dele, porque Ele cumpriu o que nós, de forma alguma conseguiríamos cumprir. Amém? Que fique para você a história dessa mulher, que enquanto ela chorava em seu filho, enquanto ela chorava em seu leito, enquanto ela apresentava para Deus o seu problema, Jesus já estava a caminho. E quando ela percebeu que nada mais daria certo, o filho levanta e começa a conversar. E eu queria saber o que esse rapaz começou a conversar. Eu queria saber o que esse rapaz falou para estar morto e sentar e voltar a conversar. Eu queria saber. Esse é um papo mais para frente, para a gente conversar com ele pessoalmente. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus.